Esperar só mais um minutinho, tá, pessoal? A 10h04, aí a gente já dá início. Alessandra, você me escuta? Tudo sim. Boa, beleza. Bom, acho que a gente já pode começar, né, Ale? Dia 3, dia 4. Vamos dar início. Se alguém chegar, a gente eventualmente faz algum resumo, recapitula. Boa. Você quer Vai fazer ficar alguma gravado, introdução? né? Posso dar sequência aqui? Posso fazer assim uma introdução só para nos apresentarmos aqui. Eu sou Alessandra Palma, faço parte aqui do time comercial da Nuage, sou responsável pela vertical de fintechs e seguros. E é um prazer ter vocês aqui com a gente nesse webinar. O João Paulo é nosso especialista focado em migrações da AWS. Então, a gente vai agora conduzir aqui esse webinar, mostrando para vocês como que a gente desenvolve aqui o nosso trabalho, nossas metodologias, os diferenciais da Nuage no mercado. João, pode tocar. Perfeito, Alessandra, obrigado. Bom, pessoal, acho que a Alessandra trouxe muito bem qualquer ideia de hoje, né? A gente vai fazer um conteúdo muito interessante aqui relacionado tanto à parte de uma jornada de migração, mas, mais importante do que isso, uma jornada que ela já busca ali a cultura de FinOps. Então, quando a gente fala de migrar um ambiente para dentro de uma nuvem, é muito importante que a gente coloque como prioridade inicial essas estratégias de FinOps, para que a gente consiga, de fato, ter um ambiente que ele é otimizado e que, ao mesmo tempo, ele consiga atender às minhas necessidades. Para a gente poder iniciar de fato, eu quero me apresentar, tá? Me chamo João Paulo, hoje estou como arquiteto de soluções aqui na NoAGT e sou especialista em migrações, então o meu maior foco hoje é trabalhar com clientes que têm interesse em conhecer um pouco mais da nuvem e também migrar suas aplicações para lá para dentro. Tenho mais de 7 anos de experiência em tecnologia, já trabalhei tanto com a parte de desenvolvimento de aplicações, a parte de dados, parte de IA, mas principalmente em infraestrutura e, neste caso, infraestrutura cloud AWS. E aí, falando um pouquinho sobre a Nuage IT, até para poder trazer esse contexto para vocês, hoje a Nuage é uma das principais parceiras da AWS, onde a gente atua principalmente nos 3 pilares de tecnologia, sendo eles infraestrutura, e aí muito focado em infraestrutura em nuvem, parte de dados e inteligência de negócio, onde a gente navega muito bem dentro de todos os contextos que envolvam isso, a nível de estrutura de dados de fato, de uma aplicação, mas também a parte de ambientes analíticos. Então, trabalhando data lakes, data warehouse, data mesh, para que a gente consiga, de fato, trazer uma cultura data-driven para a empresa de todos os nossos clientes e parceiros. E também a parte de desenvolvimento de aplicações. E aí, dentro de desenvolvimento de aplicações, é um desenvolvimento que a gente chama de Cloud Native, que é quando a gente já desenvolve uma aplicação que ela nasce para usufruir dos benefícios que a nuvem tem para entregar. E aí, dentro disso, além da gente desenvolver esse tipo de aplicação, também fazer modernização de aplicações que já existem. E aí, se for uma aplicação legado, a gente vai entrar dentro da aplicação, entender todas as suas nuances e conseguir modernizar para que ela de fato se torne uma aplicação cloud native. Aí a gente também tem frentes voltadas para esteira de desenvolvimento, como DevSecOps, parte de aplicações móveis, né? Então, embora a gente faça desenvolvimento de aplicações como um todo, sendo sites, plataformas, sistemas e etc., a gente tem uma frente focada em desenvolvimento de aplicações móveis. E aí vocês podem observar que eu citei aqui o pilar de infraestrutura em nuvem, então tudo que envolva isso, dados e inteligência de negócio, desenvolvimento de aplicações. Então são esses 3 pilares que vêm aqui ao centro do slide. Mas na esquerda, a gente tem a parte de migração. E por que, que a gente separa ele de infraestrutura em nuvem? Porque quando a gente fala de migração, a infraestrutura ela é apenas um dos pilares, é como se fosse a base. Mas quando eu for migrar uma aplicação, eu tenho que entender muito bem do seu ambiente de dados e muito bem do seu ambiente de aplicações. E esse é um dos grandes diferenciais da Nuage hoje como um dos principais parceiros da AWS. Porque quando a gente vai fazer uma assessment, uma análise de um ambiente de um cliente nosso,
para que a gente possa migrar para dentro da nuvem, a gente vai entender muito além da infra, da parte de redes, segmentações, servidores e firewalls e etc. A gente vai dentro da sua aplicação, a gente vai dentro do seu ambiente de dados, porque para que eu consiga definir a melhor estratégia possível, eu tenho que entender esses dois pilares também. E muito além disso, também a camada de negócio, que eu vou falar durante o decorrer da apresentação. E é justamente assim que a gente consegue fazer uma migração que ela está alinhada com o FinOps. E aí, dentro de migração, eu comentei que a gente tem a parte de assessment, e aí depois, analisando muito bem, a gente tem toda a jornada que eu vou mostrar para vocês. A gente vai trazer tanto a parte de migração de fato, com a visão de modernização, e tudo isso sempre seguindo estratégias de adoção à nuvem, que a gente chama de CAF, né? Que é Cloud Adaptation Framework, que é basicamente melhores práticas da própria AWS, quando se trata de uma migração que ela é segura e otimizada. E lá na ponta direita, então, migração na esquerda, infraestrutura, dados e aplicações ao centro. E no último pilar, a parte de suportes e serviços gerenciados, que a gente trabalha muito bem fazendo aqui sustentação tanto da infraestrutura, sustentação do seu ambiente de dados e das suas aplicações. A nível de suportes que são reativos, com ali alguns gatilhos de atuação onde a gente vai acontecer um incidente, acontecer uma requisição, a gente vai atuar e apoiar, mas também a nível de sustentação, onde a gente vai trabalhar de maneira 100% proativa. E aí a gente vai lidar como se o ambiente de vocês fosse nosso de fato, sempre buscando resolver o problema mesmo antes dele acontecer. E por último, os dois pilares que vão ali de maneira cross, cobrindo todas essas frentes. Então, para cada um desses itens, a gente tem ferramentas, tecnologias, serviços para poder trazer segurança e conformidade e fazer com que a sua empresa aumente 100% da postura que ela tem no âmbito de segurança. E ali embaixo, a parte de inteligência artificial generativa. E aí, vocês vão observar, e a gente pode até puxar outros fóruns para poder falar sobre isso, que a gente consegue conectar a IA generativa em cada um desses pilares, para poder aumentar a performance, para poder trazer mais resultados, aumentar a produtividade e vários outros benefícios que a gente consegue trazer por meio dela. Inclusive na parte de migração, e eu vou citar mais ao fim aqui do nosso webinar um pouquinho sobre isso. Como que a gente está conectando a IA em jornadas de migração para acelerar todo esse processo. E aí, claro, como eu comentei, hoje a gente está entre os principais parceiros da AWS, até trazendo um texto muito rápido sobre isso. Hoje a AWS, até por melhores práticas em relação à conformidade de dados e assim por diante, ela não coloca a mão na massa no ambiente dos clientes. Então ela criou um ecossistema de parceiros que são especializados para poder fazer esses projetos, implementar serviços, implementar soluções e assim por diante. E aí, dentro desse contexto, a gente tem inúmeras certificações. Hoje a gente fez aí um feito bem histórico em relação a esse ecossistema de parceiros, que em apenas 8 meses a gente conseguiu alcançar o segundo maior nível de parceria, coisa que a grande maioria das empresas consegue entre 2 a 3 anos. Então, é um grande marco que a gente tem, como várias outras certificações, como especialistas em diversos segmentos, como Networking, Security, DevOps, Cloud Operations, e selos de especialistas em diversos serviços também. Também fomos reconhecidos como parceiro do ano da AWS, então a gente ficou entre os principais parceiros aí para poder fazer entrega desses serviços, e hoje é reconhecido como top 10 AWS Latam Providers. Isso foi um reconhecimento que a Seal Review, que é uma grande revista aí que faz essa análise para poder apoiar grandes executivos e empresas a escolher os melhores parceiros para poder implementar soluções AWS. E aí, diante de todo esse contexto, numa visão de certificações e competências, a gente se encontra como top 3 Brasil, dentre de mais de 10 mil empresas que são parceiras e fazem parte desse ecossistema da AWS. Então, é algo que a gente tem bastante orgulho e gosta sempre de destacar. Bom, agora falando do contexto do nosso webinar, de fato, eu sempre gosto de iniciar falando sobre o dilema on-premises versus cloud. Então, existem diversas discussões sobre o que faz mais sentido, sobre quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos quando a gente fala de nuvem. E eu trouxe aqui um comparativo que é muito interessante a gente destacar, porque depois eu vou puxar um gancho falando sobre quais são as dores que as empresas enfrentam
quando a gente fala desse aspecto de FinOps, de otimização de custos que eles vão ter na Cloud X, o que eles teriam no on-premises. Então, é muito interessante que a gente traga. Então, numa visão onde eu falo da era pré-nuvem, ou seja, ambientes que eles não estão ali trabalhando com cloud de fato, a gente tem alguns cenários de dores, né, que as empresas normalmente enfrentam, porque quando ela vai implementar uma infraestrutura para poder hospedar as suas aplicações, primeiro que ela teria que fazer um alto investimento inicial, que a gente chama de CAPEX, comprar servidores, toda a questão de hardware, como parte de redes, a própria estrutura física para poder colocar tudo isso, com refrigeração, uma equipe para poder cuidar de toda essa operação. Então, o custo que a gente tem inicialmente, ele é realmente mais elevado. Além de também ter que ter um planejamento de capacidade com vários meses, ou até mesmo anos de antecedência, para que eu consiga realmente trazer uma operação que vai fazer sentido e vai conseguir suportar a minha aplicação de fato. E muitas das vezes, quando eu faço essa implementação, eu ou trago recursos para essa infraestrutura que eu vou implementar, que vão ficar ociosos muitas das vezes, porque eu vou ter que pegar um recurso muito grande para que eu não tenha problemas com insuficiência, ou vai acontecer justamente esse cenário que eu comentei. Eu vou pegar um recurso que ele é mais ou menos ali o que eu preciso, e se eu tiver algum tipo de pico, vai ser insuficiente. E caso isso aconteça, para que eu tenha uma escalabilidade, ela vai ser lenta e custosa. Porque aí eu vou ter que, beleza, está tendo pico, está sendo suficiente, eu estou tendo gargalo na minha infraestrutura. Então eu vou ter que fazer mais investimento para poder ter mais parque computacional, para poder aguentar esses picos. E além disso, né, de ter que investir mais, eu vou ter uma escalabilidade que vai ser lenta, porque o processo de eu ir lá, fazer toda a aquisição desse parque computacional, fazer todas as configurações na minha estrutura física, não é um processo rápido. E além disso, para que eu consiga cuidar de todos esses aspectos que eu comentei, eu preciso sempre de ter uma equipe que é especializada, dedicada ao meu ambiente e que seja uma operação 24/7. Então são várias frentes de desafios que a gente tem aqui quando se trata de um ambiente on-premises. Quando a gente vai para um ambiente que ele está em nuvem de fato, eu tenho algumas formas de resolver esses problemas, como a parte de escalabilidade, porque eu consigo crescer para cima, ou reduzir o tamanho dos meus parques computacionais de maneira muito mais rápida. Abaixo de minutos eu consigo fazer isso. E o mais interessante é que eu só pago pelo que eu utilizar. Então, se durante um processo de 30 dias, um período, aliás, de 30 dias, eu tenho um recurso computacional que ele vai estar um pouco maior, só que eu só usei durante uma semana e depois eu reduzi esse servidor que eu estou utilizando para um recurso menor, eu vou ter um equilíbrio de custos, porque eu vou pagar pela hora de uso daquela instância. Então, eu paguei pela quantidade de horas que eu utilizei a instância maior, depois a quantidade de horas que eu usei da instância menor. Ou seja, eu vou estar pagando somente pelo que eu utilizar. Além de também ter recursos dentro da nuvem que eu nem entro no aspecto de servidor. Eu entro no aspecto de uns serviços gerenciados da própria AWS, que eu vou pagar muitas das vezes por quantidade de requisições que a minha aplicação fizer e tempo de cada requisição. A gente chama isso de serviço serverless. E eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente esses tipos de arquitetura que a gente consegue trabalhar para poder trazer também a otimização de custos para o ambiente de vocês na nuvem. E aí entra vários outros benefícios também, como globalização, porque eu consigo distribuir a minha infraestrutura por todo o mundo, sem que eu tenha que ter um investimento gigantesco nisso. Inovação acelerada, porque dentro da nuvem, principalmente nuvem AWS, eu tenho diversos serviços de IA, IA generativa, Big Data, IoT, sem que eu precise investir em tudo que compõem em serviços desse nível. Eu não preciso criar o meu próprio modelo, rodar em uma estrutura específica, fazer todas as dificuldades que a gente enfrenta quando se trata desse tipo de segmento. A AWS traz tudo pronto para a gente. E, além disso, uma barreira de entrada muito menor, porque pequenas empresas conseguem competir globalmente, porque a AWS traz uma facilidade muito grande, e a nuvem como um todo, de você poder implementar as suas soluções e as suas aplicações ali dentro. Mas qual que é o grande dilema, né? A grande realidade do mercado que elas enfrentam? Hoje, cerca de 40% das empresas, quando migraram para a nuvem, foram surpreendidas num aspecto de custos. Mas por que que isso acontece? Por que que quando eu penso em nuvem,
e realmente é um fato, eu tenho inúmeros benefícios, eu tenho questão de escalabilidade, muitas das vezes eu vou ter otimização de custo, mas eu tenho um número tão robusto de empresas que foram surpreendidas e acabaram se frustrando, né? Porque de 100%, 40%, ou seja, quase metade, se frustraram e foram surpreendidas em relação a um custo muito maior do que deveriam ter ali dentro do seu ambiente na nuvem. E isso é um caso muito crítico, porque quando a gente fala de empresas do setor financeiro, a gente sabe que a quantidade de dados que são navegados, a quantidade de recursos que são necessários, de escalabilidade, de requisições, esse volume, ele é muito alto. Então, se eu vou para um cenário de nuvem, que eu pago pelo que eu uso, e eu não tenho uma certeza em relação ao meu custo, o problema que eu posso causar na minha empresa é muito alto. Mas como é que eu posso mitigar isso daqui? Como que eu posso sair dessa margem de empresas que são surpreendidas pelo custo? Justamente trabalhando com uma metodologia de migração que vai te trazer confiança, vai te trazer algo que vai fazer com que o seu ambiente vá para a nuvem de maneira estratégica e principalmente otimizado. Ou seja, eu vou saber realmente quanto que é o meu custo e além de saber o meu custo, vai ser um custo muito menor do que eu faria num cenário tradicional onde eu não tenho nenhum tipo de preparação, onde eu não tenho nenhum tipo de estratégia atrelado. Então, para que eu não entre dentro daquela margem de 40%, onde eu vou ter um susto migrando para a nuvem, e a nuvem vai ser muito mais um problema do que uma solução para mim, é muito importante que a gente sempre passe por essas etapas. A gente sempre pense quais são as estratégias que de fato vão otimizar o meu ambiente e vão trazer essa migração, essa transição para a nuvem de maneira eficaz. E aí, nessa metodologia de migração, a gente sempre trabalha nesses três pilares, sendo o primeiro pilar a etapa de access. O que é isso? O que é essa etapa de assessment que a gente fala, né? Basicamente, essa etapa ela tem o objetivo da gente coletar o máximo possível de informações em relação ao seu ambiente. E lembra que, quando eu falo de um assessment que ele é executado especificamente pela Nuage IT, ele é um assessment que ele vai muito além da infraestrutura. Ele vai trabalhar a infraestrutura, eu vou analisar cada um dos aspectos que você tem dentro do seu ambiente. Eu vou analisar a parte de redes, eu vou analisar a parte de servidores, dos seus hardwares como um todo, quais são os requisitos que cada uma das aplicações possui em relação à sua infraestrutura, a parte de segurança. Então, tudo isso vai ser analisado em infraestrutura. Depois eu vou no seu ambiente de dados. Como está essa estrutura de dados? Qual é a tecnologia que você utiliza? Quais são as licenças que você possui relacionado a essa tecnologia? Isso também é analisado. E depois a parte da aplicação de fato. Quais são as dependências dessa aplicação, quais são as linguagens, como ela foi desenvolvida, qual que é o objetivo dessa aplicação, dessa solução, desse seu sistema. Tudo isso impacta na hora de eu pensar numa estratégia de migração. E aí, além da parte tecnológica, eu vou entrar a nível de negócio. Esse é um ponto que a gente sempre traz como grande diferencial da Nuage. A gente sempre vai ser consultível ao ponto de, deixa eu entender o seu negócio. Qual que é a sua dor? Qual que é a dor do seu segmento? Qual que é a sua necessidade? Quais são os seus objetivos? Tudo isso também muda a estratégia. E aí, dado que eu consegui coletar todas essas informações, todos esses dados, aí eu sigo para a etapa de mobilize, que é quando eu vou criar para você o seu plano de migração. E aí, dentro dele, eu tenho toda a estratégia, que ela vai variar diante de tudo que a gente coletou na etapa anterior. E eu vou mostrar para vocês algumas das opções que a gente tem de migração. A gente chama de 7 R's de migração. Eu vou explicar para vocês mais um detalhe. E lembrando que esse plano de migração, ele vai considerar todas as nuances que eu comentei com vocês, a nível de tecnologia, de negócio, e aí sempre aplicando a parte de segurança e compliance. E aí depois que a gente definir esse plano de migração na etapa de mobilagem, a gente segue para a parte de migração e modernização. Nesta etapa, a gente sempre vai entender se faz mais sentido migrar apenas do jeito que está, fazendo poucos ajustes, ou eu migro, modernizo, para que você já chega lá 100% modernizado. E aí lembrando que, se eu migrar apenas do jeito que está e colocar lá dentro da nuvem, a ideia é que migre,
comece a usar. E aos poucos, por meio de ondas, eu vou modernizando cada uma das partes dessa sua infraestrutura, da sua aplicação, do seu ambiente de dados e assim por diante. Então, basicamente, essa é a metodologia de migração que a gente sempre segue para que a gente consiga sair dessa margem de 40% de empresas que são surpreendidas em relação a custos quando migram para a nuvem. E aí agora eu trago para vocês quais são os 7 principais R's de migração. E aí quando eu falo os 7 principais R's, são estratégias, tá, pessoal? A gente fala 7 R's porque todas as estratégias começam com R ali no início da palavra, e aí acabou se criando esse trocadilho ali em todo o mercado de tecnologia. Mas falando especificamente dessas estratégias, a gente tem ali essas 7 opções, onde uma delas pode ser até mesmo eu desligar sistemas obsoletos que não agregam mais nenhum tipo de valor ao negócio. De duas formas. Forma 1. Às vezes aquele sistema ele até está ligado, ele está consumindo algum recurso, mas ele não faz mais sentido para o meu negócio. Então é muito melhor que eu descomissione, não utilize mais e não migre para dentro da nuvem. Isso acontece e muito em muitas empresas. Outra estratégia é o retain, que é basicamente eu manter ele temporariamente ali no meu ambiente on-premises. E aí depois, no futuro, eu avalio se faz ou não sentido eu migrar. Porque naquele momento, por isso que é muito importante eu entender o negócio de vocês, naquele momento eu entendi que, dado a estratégia da empresa, eu não vou migrar esse servidor ou não vou migrar essa solução. Agora não faz sentido. E é justamente isso que a gente sempre destaca. A nossa ideia, quando a gente fala de migrar para a nuvem, não é empurrar um tipo de implantação. Não é querer trazer a qualquer custo a AWS para vocês. A gente realmente quer ser consultivo, quer ser parceiro e quer trabalhar numa visão de jornada com vocês. Para que cada vez mais a gente consiga apoiar a sua empresa a crescer e crescer de maneira otimizada, sempre buscando reduzir os custos. E aí depois que a gente sai dessa frente de retire ou retain, que é quando ou eu descomissiono, então não vou migrar, ou eu vou manter um premise, então também não vou migrar. Eu tenho algumas outras estratégias. Exemplo, rehost, que é o como que eu comentei, que é basicamente eu clonar o ambiente que você tem hoje no seu ambiente on-premises e migrar isso para dentro da nuvem do jeito que está. Então, se eu tenho ali dentro de um host físico várias máquinas virtuais dentro dele, eu vou pegar essas máquinas e eu vou clonar para lá para dentro. Às vezes, isso faz mais sentido do que qualquer outra estratégia. É algo a se pensar. Principalmente quando a gente fala a nível de negócio, porque às vezes eu fazer uma estratégia mais agressiva pode impactar o meu negócio. Então é melhor eu migrar do jeito que está para dentro da nuvem. E aí também temos relocate. O que é o relocate? É basicamente quando eu movo uma infraestrutura que ela já é virtualizada diretamente para a nuvem. Tem cenários desses também que a gente trabalha. Às vezes você utiliza ali um hypervisor já, a gente pega esse hypervisor, trabalha com ele dentro da nuvem, é uma opção também. E as últimas três aí essas últimas três são estratégias que a gente já começa a falar realmente de usufruir muito bem dos benefícios que a nuvem tem para entregar. Repurchase, vou trocar um SaaS da AWS. Às vezes eu tenho um servidor de arquivos, o que eu vou fazer com ele? Eu vou trocar ele por um FS, por um serviço gerenciado de armazenamento de arquivos compartilhados. É uma opção. O replatform, que é basicamente otimizar parcialmente. Então, às vezes na minha aplicação eu vou trabalhar com load balance, com premises, com máquinas virtuais, com banco de dados, e aí eu vou pegar tudo isso e começar a segregar dentro da AWS. Então, a minha aplicação eu ponho numa instância, numa máquina virtual. O meu banco de dados eu coloco num serviço gerenciado de banco de dados da AWS, onde eu tiro a sua responsabilidade de lidar com várias coisas quando se trata de uma aplicação, de um banco de dados. Atualização, licenças e etc. Tudo isso a AWS cuida para você. E outra coisa é pegar o load balance e colocar também no serviço gerenciado, que a gente tem na AWS que chama Application Load Balance. E aí ele vai cobrar somente pelo tráfego que passa por ele. Então você vai estar muito otimizado e tira essa sobrecarga operacional de ter que cuidar de um load balance, porque ele é um serviço gerenciado pela própria AWS. E o refactor, que basicamente é você reescrever e modernizar. Então, neste caso do refactor, você vai ir a nível de aplicação de fato para eu alterar a aplicação, modernizar ela, para que eu consiga trabalhar com outros tipos de arquitetura dentro da nuvem, que vão ser muito mais escaláveis, muito mais performáticas, mas principalmente otimizadas. E quando eu falo otimizadas, não quer dizer que eu vou reduzir o seu custo
no total necessariamente. Eu vou entender realmente o seu custo por usuário, por aplicação e etc. Vai ser um custo extremamente otimizado para que se você saia de 100 usuários agora para 10.000 depois, você consiga fazer isso, mas consiga fazer de maneira otimizada, para que seu custo não exploda. Esse é um ponto muito importante. E aí, falando especificamente do Refactor, já trouxe basicamente um briefing muito interessante dele, que aqui existem diversas formas de você modernizar uma aplicação. Eu trouxe um dos exemplos, tá? E aí lembra, isso que eu vou mostrar para vocês não é necessariamente o conceito único de modernizar. É uma das formas, que é basicamente quando eu tenho uma aplicação monolítica, que é basicamente um bloco único, eu vou explicar para vocês, e eu quebro ele em microserviços para trabalhar com arquitetura que são serverless. Isso é um exemplo de modernização e funciona muito bem. Ele vai trazer bastante otimização, mas em alguns casos, até você conseguir pegar uma aplicação e transformá-la no monolito, pode ser que seja uma modernização. Tem algumas empresas que a aplicação que utiliza para poder entregar ali para os clientes o seu produto, né, a sua solução de fato, vai fazer muito mais sentido rodar no monolito. Talvez sim. Isso também é modernizar. Então, existem diversas formas de você modernizar. E aqui eu trouxe uma delas, que é uma mais expressiva. Ela tem um certo esforço atrelado, mas é uma das que mais traz impacto. Então, na grande maioria das vezes, isso aqui vai fazer muito sentido, porque você vai conseguir transformar uma aplicação que é escalável, uma aplicação que é performática, que é otimizada e assim por diante. E aí que até tinha trazido uma explicação do que é uma arquitetura monolítica, né? Então você pode observar que uma arquitetura monolítica, todos os componentes da sua aplicação, eles foram desenvolvidos como se fosse um bloco único, onde tudo fica dentro. Não que seja necessariamente assim, mas imagine que todas as funcionalidades da aplicação estão no mesmo arquivo de código. Não é só isso. Às vezes está separado, mas ainda é um monolito. Mas imagine que é isso. Então está tudo junto, tudo no mesmo lugar, tudo consolidado ali. E aí, quais são os grandes problemas de uma arquitetura que é assim? Em alguns casos, às vezes vai fazer sentido, como eu comentei, mas em alguns casos, um problema que a gente enfrenta numa arquitetura monolítica, ele é tanto a nível de escalabilidade, porque para eu escalar uma arquitetura dessa é muito mais complexo. Aqui a gente tem que trabalhar no modelo de escalonamento vertical, que é basicamente você pegar um servidor e ter que aumentar o tamanho dele para que ele consiga suportar todos os acessos da aplicação, né? E aí você tem, às vezes, um servidor que ele tem insuficiência de poder computacional para poder atender seus clientes, ou então o servidor que muitas das vezes ele vai estar muito mais superdimensionado do que você precisa, então você não está otimizado. Então a gente tem alguns problemas em relação a custo, mas também em relação até mesmo à disponibilidade da aplicação. Porque se você tem algum problema em qualquer parte da aplicação, a probabilidade disso impactar o todo é muito alta. E às vezes até falta de segurança, porque às vezes eu desenvolvi uma nova funcionalidade para a minha aplicação e desenvolvendo essa funcionalidade eu vou fazer o deploy disso, por exemplo, no ambiente de produção. E aí pode ser que a forma como eu desenvolvi pode impactar outros lados como um todo. Então eu não vou estar interagindo somente com aquela parte que eu mexi. Quando eu fizer esse deploy, eu posso impactar tudo. Tudo pode parar de funcionar. Então eu tenho alguns pontos negativos de uma arquitetura monolítica. E aí, qual é a outra possibilidade? Eu trabalhar com uma arquitetura que ela é quebrada em microserviços. Aqui, cada parte da minha aplicação ela vai estar dividida em vários componentes separados. Então, imagine, e eu vou até trazer esse exemplo no próximo slide. Imagine que a minha aplicação ela é uma aplicação de to-do, né, de tarefas. Então, acompanhamento de tarefas, etc. E aí, cada feature que eu tenho lá dentro, exemplo, criar uma nova tarefa, deletar a tarefa, atualizar uma tarefa que já existe, concluir uma tarefa que eu tenho ali no meu backlog. Então, cada uma dessas funcionalidades, ao registrar, ao deletar, ao fazer o update, né, que é atualizar, cada uma delas eu tenho um script que eu vou ter que executar, rodar e etc, para que eu consiga fazer essa ação dentro da minha aplicação. E aí, para cada uma delas eu crio um microserviço, um componente separado. Qual que é o grande benefício que eu tenho disso? Eu consigo trabalhar com esse nível de arquitetura em nuvem. Olha que interessante. Se fosse no cenário tradicional, eu teria uma máquina virtual que a gente chama na AWS de instância S2,
que o EC2 em sua tradução é Elastic Compute Cloud, tá? É basicamente uma máquina virtual da AWS. No cenário do monolito, muitas das vezes eu trabalharia com essa máquina virtual, com a aplicação rodando lá dentro. E aí entra todos aqueles aspectos que eu comentei. Ou eu teria que ter uma máquina muito maior para poder aguentar os picos, ou ela seria uma máquina mais otimizada e em um pico ela poderia entrar em gargalo e deixar disponível para os meus usuários. Então, assim, ou eu tenho um custo mais otimizado, mas eu tenho risco, ou eu tenho um custo alto para poder deixar ali o meu ambiente sempre disponível. Então, eu tenho algum desses problemas. Quando eu trabalho com essa arquitetura de microserviços, neste caso aqui, olha que interessante. Cada uma das funcionalidades está rodando num serviço da AWS que chama Lambda. O Lambda é um serviço serverless da AWS, que ele te entrega poder computacional. Então, basicamente, eu pegaria cada componente da minha aplicação, então cada funcionalidade, vamos colocar aqui, por exemplo, você está vendo ali, ó, primeiro Lambda é o add to do, segundo Lambda, complete to do, terceiro Lambda, delete to do. E aí eu vou ter toda a estrutura de código para realizar essa ação. Eu vou pegar essa estrutura que coloquei no Lambda, do adicionar uma tarefa. Completar um to-do, peguei essa estrutura, coloquei em outro. Deletar um to-do, peguei essa estrutura, coloquei em outro. E aí você vê que ele está totalmente quebrado em vários microserviços que estão distribuídos em vários lambdas, que é o serviço serverless da AWS, que te entrega poder computacional. Qual que é o ponto interessante aqui? Ele é um serviço que você não gerencia processador, você não gerencia memória RAM, você não gerencia um disco. E aí você vai ser cobrado pelo quê, então? Quantidade de requisições e tempo de cada requisição. Então, se na minha aplicação eu tenho em média de 1.000 pessoas registrando 10.000 atividades ali por mês, vamos colocar assim, eu vou ser cobrado exatamente por a quantidade total de requisições que são feitas por esses usuários. E parando para pensar no nível de um processo de você adicionar uma atividade, que é um tempo mínimo, é questão de segundos para você clicar lá, colocar o nome da atividade e executar o script que vai salvar isso no banco para você, questão de segundos. Então é quantidade de requisição, tempo de cada requisição. Olha como eu otimizei o meu custo e ao mesmo tempo eu deixei isso escalável. E aí a gente só tem que sempre gerenciar isso a nível de negócio. Por isso que a gente fala que a Noad ela entra como parceiro estratégico. Porque quando a gente vai falar de um produto e a gente vai trabalhar com uma arquitetura dessa, falando de tecnologia, eu tenho que pensar muito bem o meu custo por usuário. Porque, por exemplo, se o custo do meu produto para o meu cliente final é X, na minha margem de precificação do produto, eu tenho que considerar o meu custo por usuário a nível de tecnologia. Porque se eu pensei aqui, beleza, para eu ter um usuário cadastrado na minha plataforma, né? Está cadastrado na minha plataforma, está utilizando ali os meus recursos. Aquele usuário, no mês, ele tem uma média de consumo de tanto. Então, ele vai fazer tantas requisições, eu já sei a média de quantidade de requisições, então eu vou ter esse custo X. Eu coloquei isso na precificação do meu produto, então eu pensei no meu negócio. Se isso escalar para 1 milhão de usuários, tudo bem, porque está previsto a nível de usuário o meu custo. E aí que é importante esse modelo mais consultivo do parceiro te apoiando a nível de tecnologia, mas principalmente a nível de negócio, para eu trazer essa transparência para você. Porque aí quando você tiver a sua aplicação que ela traz essa visão financeira, que como eu comentei, é algo muito sensível em relação à quantidade de requisições que são feitas, eu já vou estar prevendo isso. Então eu posso escalar o tanto que for. Então eu consigo trazer benefícios de escalabilidade, disponibilidade e um custo que é otimizado sempre. E aí eu tenho vários outros serviços também nessa arquitetura. Então, mostrei os lambdas ali no lado. Tem o banco de dados, que é o DynamoDB, que é um banco de dados também que ele é serverless, ele vai conseguir escalar ali bastante. Quantidade de dados que você quiser colocar ali dentro, ele vai aguentar. Eu tenho um Amplify, que é um serviço gerenciado pela própria AWS, que também vai poder hospedar o seu front-end, porque os lambdas, imagine ele como se fosse o seu back-end. O Amplify, tudo que a pessoa for ver ali vai estar hospedado no Amplify como front-end. Cognito, um serviço que vai ser específico para você poder autenticar seus usuários dentro da aplicação, também sendo gerenciado e você não precisando, primeiro, gerenciar a infraestrutura, gerenciar servidor, e também construir uma lógica para poder autenticar seus usuários também, a nível de aplicação e banco. Né? Road 53 para a parte de DNS, então você vê que é uma arquitetura extremamente serverless, né? que não depende de um servidor necessariamente. E uma arquitetura, principalmente, que ela é uma arquitetura baseada em eventos, que a gente fala. Né?
Então, essa arquitetura aqui, toda vez que acontece um evento executado, ele aciona ali o seu ambiente e consome os recursos. Então, você vê que eu saí e criei uma maturidade muito maior nesse caso aqui, entregando escalabilidade, durabilidade, performance e principalmente um custo otimizado, tá? Então, é mais ou menos essa mensagem que eu quis trazer para vocês. E aí entra o impacto real de uma jornada completa. Aqui eu vou destacar para vocês como que a Noage conseguiu trazer tudo isso que eu mostrei para vocês numa jornada completa para um dos nossos principais clientes que a gente tem hoje na base, que é um cliente muito grande. Ele realmente tem soluções aí que rodam centenas de requisições, milhares, aliás, vamos colocar realmente muita coisa, onde a gente fez um trabalho excepcional, que inclusive salvou grande parte de uma solução que eles têm lá, quando a gente fala do faturamento da solução, né? Dos recursos, do custo que ele teria com aquela solução X, o tanto que ele ganharia. E aí um ponto que eu quero até destacar para vocês antes de mostrar é que, quando a gente fala de uma migração, não necessariamente quer dizer que tudo vai ser do mesmo jeito. Então, às vezes, vai fazer sentido eu trabalhar essa arquitetura que ela é serverless, 100% serverless, ela é 100% escalável. É uma parte da minha aplicação. Mas outra parte, às vezes, vai fazer sentido eu trabalhar com máquinas virtuais, no monolito. Outra parte, talvez eu vou fazer sentido criar containers ali, trabalhar com Kubernetes. Então, não necessariamente, isso é sempre importante destacar, não necessariamente o seu ambiente em nuvem ele vai ter a mesma arquitetura. Às vezes, parte é serverless, parte é máquina virtual, parte é container, entendeu? Então, assim, esse ponto também ele é muito bem analisado e, inclusive, ele casa muito com o case que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é um case da empresa que chama ClearTech, que hoje, para vocês poderem conhecer, é uma das empresas líderes no aspecto de integração de sistemas, principalmente voltado para a parte de telecom. Ela tem mais de 25 anos de mercado, ela foi fundada ali em 1999, tá? E tem uma capacidade, algo que eu bati na tecla desde o início do webinar, né? Que a gente não vai buscar entender somente a rede, os servidores, as conexões, etc. Não, a gente vai entender o negócio. Se a gente não tivesse entendido o negócio nesse caso aqui da ClearTech, a gente poderia ter trazido alguma coisa que não fazia sentido para eles. E aí o que, que eu ia adiantar? O que, que ia adiantar eu ir para a nuvem? Eu poderia trazer um custo muito maior do que ele teria ali no ambiente on-premise. Por isso que é importante que a gente entenda o negócio. E aí, entendendo o negócio, eu vou a nível de tecnologia, entendendo infra, entendendo aplicação, entendendo dados. Só que, hoje, algo que a gente destaca muito, que eu até mostrei lá no início, né, das nossas soluções, é como que eu posso conectar IA aqui, no cenário tradicional, para que eu fizesse todo esse roadmap que eu comentei para vocês, pensando em todos esses aspectos. Cenário tradicional seria aí um tempo muito longo, 10 meses, um ano, não sei, depende muito do cenário. Então seria um processo muito mais lento, muito mais moroso. Aqui eu consigo a IA, conectar a IA com várias ferramentas que a gente tem hoje de IA, como o próprio AWS Transform, que é uma tecnologia excepcional para isso. E vários outros agentes que a gente consegue trazer para poder me apoiar, acelerar em coletas, acelerar em estratégias, definições, análise, etc. E sempre alinhado com um especialista do nosso lado, um engenheiro que realmente conhece de infra, um engenheiro específico para dados, um engenheiro específico para aplicação e um engenheiro de IA. Todo esse time com todo esse know-how entrando ali no modelo de squad para poder coletar todas as informações e usando a IA para eu sair de um tempo que seria 10 meses, um ano de análise e definição, para que faça isso 10 vezes mais rápido, para que eu realmente chegue aonde você precisa e no seu objetivo de maneira que seja realmente atendendo o seu time também. Porque se não fosse rápido, aqui no caso da ClearTech, por exemplo, é exatamente isso, é nesse ponto que a IA entra, podendo potencializar a produtividade do meu engenheiro, atuando ali nesse nível de metodologia de migração, de ponta a ponta, desde o assessment, do Mobilize, que é onde eu vou fazer todas as definições, até a parte de migração e a parte de modernização de fato. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma visão de jornada de FinOps da Nuage. Então, pensando desde a etapa de migração, que é muito importante, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente fala de migrar para dentro da nuvem, além daquela metodologia, a gente tem diversos incentivos para fazer com que você consiga migrar para a AWS, muitas das vezes de maneira até mesmo gratuita. Então, eu tenho um incentivo específico para migração.
Projetos de migração que são 100% financiados pela AWS, em alguns casos, tem os requisitos, óbvio, né? Tem que ser muito bem analisado, mas muitas das vezes 100% financiado. Incentivos especiais e mais agressivos quando você tem ali recursos voltados para uma licença Oracle, para uma licença Microsoft, etc. Quando tem esse caso, é incentivo mais agressivo ainda para você poder migrar, para que a gente consiga muitas das vezes até mesmo tirar você dessa necessidade de ter que pagar uma licença. Incentivo para você fazer uma POC, então às vezes você fica inseguro com uma migração. Não, deixa eu fazer um estudo primeiro, deixa eu testar realmente para ver se minha solução vai funcionar dentro de uma nuvem. Quero entender melhor, tem incentivo para realizar POC. E aí, ponto importante, incentivo para que um parceiro especialista, tal como a Nuage é, para ele pegar os seus engenheiros especialistas e irem e executarem um projeto de POC para você, pegando uma aplicação, colocando lá dentro, implementando, etc. Então, incentivo para a gente fazer isso, mas também incentivo de crédito, que é basicamente colocar ali um incentivo na sua conta AWS para isentar o consumo daquele serviço naquele período de POC. E muitas das vezes, quando você faz uma migração nessa jornada como um todo, ficar meses ali sem pagar a fatura, porque tem incentivo isentando os primeiros meses de custo. Então, tem várias formas de a gente poder apoiar vocês nessa migração e a gente quer poder apoiar. Além disso, a gente tem aqui o step 1 dessa jornada, que a gente chama de Immediate Win, que é basicamente os ganhos imediatos que a gente pode chegar até 12% de redução, que é mais uma forma de ser muito agressivo também, tá? E aí, o que é legal aqui? A gente tem desconto de distribuição, que pode ser até 4%, tá? Da sua fatura todos os meses. Então, migrei para dentro da nuvem, ou estou na nuvem já, todo mês eu sou faturado pela AWS. Então, vou colocar que eu sou faturado em $1.000. Em cima desses $1.000, 4% de desconto, até 4%, tá? Tem algumas variações. Então, até 4% de desconto em cima desse valor. Ah, aumentei para 10 mil, ainda se aplica a mesma faixa. 20 mil, aplica também. Postergação das primeiras faturas da AWS, plataforma de gestão de nuvem 100% gratuita, que você poderia pagar ali um custo para poder ter essa ferramenta. E aqui a gente consegue isentar por meio desse modelo que a gente trabalha aqui, onde você vai ter uma ferramenta que ela é integrada no seu ambiente, vai te trazer otimização de custo, tá? Ela te traz esses insights para você poder otimizar, porque ela vai estar conectada no ambiente, ela vai analisar e te trazer a sugestão. Isso a nível de otimização de custo, isso a nível de segurança, de melhor prática AWS e assim por diante, de maneira gratuita, dentro desse pacote que a gente consegue trazer no Step 1, tá? E, além desse Immediate Win, que são ganhos imediatos de fato, sem que você faça praticamente nada, você já consegue trazer. Tem só o requisito de migrar para o nosso programa de distribuição, que a gente pode falar melhor para vocês depois. Aqui entra a parte dos primeiras realizações dentro da nível de infraestrutura, né? A gente chama de Quick Win, que é o step 2 aqui da nossa jornada. Ele sai de uma visão entre 25% até 45% de redução do seu ambiente. Mais uma forma de otimizar seu custo dentro da nuvem, tá? Seja eu migrar e fazer já direto para poder já reduzir de cara, porque às vezes migrando do jeito que está, se você não fizer nada, você teria um custo X. E eu fazendo esses quick wins, a gente já reduz de 25% a 45%. Ou às vezes você já está dentro da nuvem e você quer otimizar. É uma outra opção. E aí aqui você pode fazer ações como entender se não tem um recurso que está ocioso, uma máquina muito maior, e aí conecta com right sizing de compute. Entender se não tem uma tecnologia que está defasada, fazer resizing de storage ou modernizar esse storage de um GP2 para GP3, caso você já tenha um ambiente lá dentro. E aí é uma forma de otimizar custo também. Fazer reserva de instância de RDS, Elastic Cache, OpenSearch, EC2 Saving Planes, agendar o desligamento, porque lembra que eu falei que dentro da nuvem você paga apenas pela hora de uso? Então, aqui eu consigo criar um modelo onde, se eu trabalho de 8 a 6 com o sistema meu e ele não é para ficar disponível 24/7, eu vou colocar para ligar às 7h50 para ele ter o processo de ligar ali e desligar a umas 6h10 da tarde. Isso quer dizer que eu consigo reduzir ali cerca de 40% do consumo de uma instância, que reduz meu custo também. Trabalhar com Graviton, que é um processador da própria AWS, que ele vai ser mais performático e vai ser mais barato, porque a AWS sempre vai incentivar você a utilizar uma tecnologia dela ali, e aí ela vai ser mais performática, vai ser mais barata. E não traz lock-in, não é licença, você paga pelo consumo. Ah, não quero mais usar, pode sair, não tem problema.
Instâncias spot para batch, tiering de S3, então no S3, que é um serviço de armazenamento de objetos da AWS, você consegue trabalhar com várias classes de armazenamento, desde quentes até mesmo frias. Então, não é um arquivo que eu preciso usar tanto. Não preciso dele de imediato quando precisar. Pode jogar com a classe de armazenamento mais fria, que vai ser muito mais barata. Compressão de logs, resizing de NetGate na parte de redes. Então, tudo isso é analisado. E cada um desses tópicos que eu consigo entrar aqui, e tem vários outros também, são alguns exemplos, eu posso sair de 25% até 45% de redução. E por último, os Net Steps, que é basicamente aqui eu entrar a nível de cloud, de application e de dados, que é algo que eu destaquei muito para vocês hoje. Então a gente consegue atuar em todas essas frentes aqui, buscando entender a nível de cloud, sua esteira de desenvolvimento, licenciamento, ver como que eu posso reduzir, fazer revisão de arquitetura, trabalhar com estratégias de multi-account, fazer FinOps dentro do código também, budget e alerta por cada conta que você tem, fazer tagging dos seus produtos para você entender o que cada um dos produtos está gerando de custo para você de maneira muito mais clara, muito mais transparente. E a nível de aplicação, e modernizar ela para ela poder rodar com uma aplicação que trabalha com serviços serverless, trabalha com containers, trabalha com Graviton, consegue ter ali um auto-scaling atrelado a ela. Então, precisa de mais recursos, automaticamente ele contrata instâncias e escala de maneira horizontal. Não precisa e reduz. Então, vai ser escalável e vai ser otimizado. Trabalhar com instância spot, que é uma instância muito mais barata. Estratégia de transferência de dados, estratégia de streaming de aplicação, tudo isso a gente vai entrar a nível da aplicação, ver o que a gente consegue fazer para poder mudar a sua arquitetura de infra e reduzir seu custo. Ambiente de dados, entender ali se não tem uma carry que eu consigo trabalhar ali de maneira serverless, utilizar de performance insights do RDS, que vai trazer ali uma visão de otimização das suas consultas do banco, ajuste de conta, controle de custo, alocação inteligente de recursos. Então, você vê que tem N possibilidades aqui que a gente consegue trabalhar em uma jornada como um todo. E lembrando que FinOps é uma jornada contínua. Então, tudo isso que a gente sempre vai estar fazendo de maneira contínua. Então, executa a etapa, analisa, faz tagging, governança. E também, além disso, fazendo uma visão onde eu não penso somente em tecnologia, defino o processo, defino cultura e assim por diante, tá? Então, basicamente era isso que eu queria trazer hoje para vocês, tá, pessoal? A gente está chegando aí no fim, falta 3 minutinhos. Queria ver com vocês aqui se ficou claro qual que é a ideia, abrir um espaço para dúvidas também, chamar vocês para que a gente comece a sua jornada dentro da nuvem de maneira otimizada e de maneira eficaz, tá? Então esse é um ponto assim que a gente sempre destaca, que a gente realmente está aqui como parceiro especializado para poder apoiar vocês, para ir para a nuvem, mas ir da maneira certa, para que ninguém se frustre e realmente consiga usar de maneira que vai agregar valor para o seu negócio, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. Coloquei aqui os contatos no canto direito, né? Então, tanto eu, que é o arquiteto especialista em migrações, caso você queira falar comigo, tem meu telefone, tem meu e-mail, e também da Alessandra, que é a nossa especialista no setor financeiro. Então, ela é a nossa account manager, que entende muito de tecnologia também, mas entende também desse segmento para poder entender a sua dor, a sua necessidade e conectar a melhor estratégia também de migração para vocês. Beleza? E a gente também vai entrar em contato com vocês. Então,